do céu dizendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros há de ressurgir, e os remidos e unidos logo aclamarão o Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram o meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfo do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu estarei. Eu em mim nada tenho que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Não somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois somente a graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus lá estarei. Que beleza! Eu, mãe, família. Quando enfim chegar esse dia, né? Pela graça de Jesus eu estarei lá, né? Amém! É isso aí, meu amado irmão, esse é o seu, meu mãe, família. Aqui diretamente do Estúdio 1 da TV Deus Eterno para todo o Brasil. Vamos começar juntos. O meu, o seu, mãe, família! Que beleza, que beleza. Isso aí, né? Bom demais estar aqui com você, meu irmão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo jamais aparta do seu lar. Amém? Né? Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que nos acompanha aqui todos os domingos, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua participação, a sua audiência, o seu compartilhamento de cada vídeo, de cada ministração aqui no canal, tá bom? Te agradeço mesmo de coração em nome do Senhor Jesus, tá bom? A família manda um tchau aqui. Hoje nós estamos sem câmera, deu um bom problema aqui, mas vamos fazer o programa, né? Igual eu tava aqui questionando, né? Mas Deus não tá me ajudando aqui a colocar essas câmeras no ar, mas é a vontade dele. Vamos fazer com uma câmera hoje. O importante é fazer, né? As provas vêm para testar a gente, a paciência, né? Em nome do Senhor Jesus, então vamos fazer o programa do mesmo jeito. Não vamos ficar nervosos, não. Vamos embora, vamos fazer! Então vamos começar o programa então. Um abraço pra você, Luz Marina, Margarida Miyamoto. Margarida Miyamoto, um abraço pra você. Abraço a todos os nossos familiares abraçados em nome do Senhor Jesus. É isso aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus. Serjão da Calha, ô Serjão, bom dia. O Silvão, bom dia, Silvão. Bom dia, Paulo Abreu. Bom dia, Paulo Segurança. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham. É isso aí, muito obrigado pela sua participação, sua audiência. Deixa aqui no chat, faz aquele comentário, aquele pedido de oração. Estaremos orando por você, com certeza. E estaremos, sim, lembrando, né, da tua vida e da tua família. Amém? Muito obrigado, meu irmão. Vamos começar então o nosso programa de domingo?
Primeiro programa da semana, nesse domingão maravilhoso. Como é que está aí seu domingo? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que sim, tá? Em nome de Jesus. Se não tá, vai ficar. E se tá, vai ficar melhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos então começar agora o nosso queridinho Mãe Família. E como que nós começa? Orando, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e consagrar a nossa semana ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos juntos entrar na preciosa presença do nosso Deus eterno. Vamos lá? Vamos juntos! Eu, você, sua família, a minha família, entrar na presença do Senhor Jesus Cristo agora, neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai amado celestial, queremos estar agora na tua santa e preciosa presença. Nos permita. Quero primeiramente pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Oh, meu Pai, perdão pelos nossos pecados, as nossas atitudes, as nossas ignorâncias. Nos perdoe, Pai amado. Nos purifique novamente com teu Santo Espírito Santo. Visita a nossa vida, visita, meu Pai, o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, meu Pai. Ah, Papai, tira toda angústia, todo medo, toda depressão, tudo que não provém de Ti, meu Pai. Tira toda raiva, todo nervoso, meu Pai. Vai tirando, vai limpando, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Papai, nós te pedimos agora a tua graça e a tua misericórdia para com nossas vidas. E seja assim feita a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Bendito seja o teu santo nome para todo sempre. Eu oro e agradeço, meu Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá aqui hoje, meu Pai, neste momento. Muito obrigado, Papai amado. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Clamo a Ti, meu Pai, a cada um dos meus amados irmãos que nos acompanham. Guarde e proteja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de todo o mal. Fique com cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim eu oro, meu Pai, entrega nossas vidas em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, guarde e proteja a nossa família. Fique com cada um de nós, meu Pai. Nós consagramos essa semana em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te peço perdão pelas nossas ignorâncias, o nosso nervosismo e ansiedade, meu Pai, que vem nos atacando dia a dia. Oh, Pai amado, de amor, infinita graça e misericórdia, nos dê a sabedoria, meu Pai, para que nós possamos vencer o bom combate, em nome do Senhor Jesus. Pois o Senhor nos dá aquilo, meu Pai, além do que nós não podemos suportar. Eu sei disso, meu Pai. Oh, meu Pai, nos ajude a carregar, meu Pai, o nosso fardo. Oh, Papai amado, em nome do Senhor Jesus, tire, meu Pai, toda angústia. Tire, Papai, agora todo medo, todo nervoso, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada amado irmão. Oh, meu Pai, tire todo desespero. Nós entregamos a causa de cada amado irmão em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Pai amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para Te dar, Senhor, glória, Senhor, ao Teu santo nome, Pai, e agradecer, Senhor, por Tuas graças em nossas vidas. Pedimos, Senhor, a Tua santa presença, Senhor, Deus, nosso Pai, em cada dia, Senhor, de nossas vidas. Que a Tua misericórdia, Pai, o Teu querer, Senhor, meu Deus, nos alcance, pois somos dependentes do Senhor. Senhor, a Tua presença, Pai, nós não podemos nada e não somos nada, Senhor. Nós somos pó, Senhor, pó da terra, Pai. Venha, Santo Espírito, sobre cada vida, Senhor, essa manhã de domingo. E que a Tua presença, Senhor, permaneça, Senhor, hoje e toda a nossa semana que se
que se inicia agora, Pai. Pedimos, Senhor, meu Deus, também perdão, Senhor, pelos nossos erros, as nossas falhas, Senhor, algo que fizemos ou falamos, Senhor, que não te agradou, Senhor, meu Deus, que te machucou, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós pedimos perdão, nos perdoe, Senhor, pois nós somos falhos, pecadores, Senhor. Nos purifique de novo, Senhor, novamente, e nos conduza assim, Senhor, em teus caminhos, Pai, para que não venhamos, Senhor, mais errar, Senhor, procurarmos, Senhor, fazer sempre o certo, o que agrada ao teu coração, Pai, para que o Senhor não se entristeça com cada um de nós, Pai. Senhor, visita aqueles que choram, Pai, que passam por lutas, enfermidades, por escassez, Senhor, depressão, opressão, por luto, por desemprego, Senhor. Nós te pedimos, Pai, pois sabemos que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que faz o impossível, o improvável acontecer, Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o que pode mudar as circunstâncias, as situações, Senhor, de cada um, Senhor, naquilo que cada um precisa, Pai. O Senhor conhece e sabe, Pai, do que cada um de nós aqui, Senhor, precisa e necessita, Senhor. Por isso, Pai, entra com providência. Por favor, Pai, olha para nós, Senhor. Lembra de nós, Senhor, naquilo que nós precisamos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tão certo da vitória, Pai, que o Senhor nos dá todos os dias. Nós agradecemos por tudo, Senhor, por ser o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso ajudador, nosso protetor, nosso guia. Nos guarda, Pai, nos protege, nos livra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso e muito mais, Senhor. Por mais nós agradecemos, Senhor, é pouco, Pai. Por isso somos gratos, sim, Senhor, por ser o nosso Deus, o nosso Pai. E tão certo da vitória, Senhor, agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Senhor Jesus, por cuidar de nós essa semana. Obrigado, Senhor Jesus, pela essa semana que vai iniciar. Senhor Jesus, estamos agora no momento da palavra. Venha trazer pessoas agora, Senhor Jesus, para poder ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, que a palavra venha alcançar as pessoas que necessitam de ouvir, que precisam ouvir da Tua palavra, que precisam receber do Teu Espírito Santo. Assim oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos então para o momento da palavra, né? Começando agora, você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas, palavra maravilhosa, Lucas 1:37, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, para Deus nada é impossível. Tem hora que vem algumas coisas. Que coisa, né? A palavra aqui pega a gente, ó, pra você ver. Tem hora que vem coisas aqui que a gente fala aqui, por que Deus não pode pôr a mão? Aqui, por exemplo, agora no nosso maquinário aqui, que não quis funcionar por nada as câmeras, né? Sendo que para Deus nada é impossível. A gente fica se perguntando, né? Tem coisas que Deus ele deixa acontecer. Ele deixa acontecer para ver até onde você vai, né? Ele deixa, ele vai deixando e vai vendo. Aí eu falo, por quê? Não é possível, é para ele. E não vai. Não tem lógica uma coisa dessa. A gente fica sem entender por quê. Se tudo para ele não é impossível, por que ele não pode pôr a mão aqui no equipamento, fazer o sobrenatural, isso aqui funcionar? Pode. Se ele quiser, ele pode sim, né? Mas ele é paciente, ele não é igual a gente, né? A gente que é tolo, nós não entendemos. Ele deu a capacidade pra gente arrumar, então a gente vai arrumar, né? E é no tempo dele.
Se não funcionasse nem essa câmera aqui hoje, não ia ter, né? Mas funcionou uma, vamos fazer, né? Não vamos deixar de fazer. Tá funcionando o resto do equipamento, vamos fazer. Aqui tem todo um maquinário para levar. Não é só uma gravação com a câmerazinha e o celular, não. Tem equipamento de som, de vídeo, tem master, né? Tem edição de áudio, tem iluminação de estúdio, né? Então é todo um aparato para que isso vá ir no ar para sua casa. E a gente fica aqui pensando, né? Meu Deus, por que você não coloca tua mão? Aí você ora, você pede, mas lá no fundo do seu coração você tá nervoso porque o negócio tá dando errado, né? Então aí Deus não vai agir mesmo, não. Ele não age dessa maneira quando nós estamos assim naquele momento, aquela euforia, aquela coisa, aquele nervoso, né? Então, realmente para ele nada é impossível. Se ele quiser voltar aqui agora, ele volta. Ele pode. Vai da vontade dele. Agora, o impossível mesmo é quando realmente, tô dando um exemplo aqui, mas vamos supor agora, o impossível é quando realmente não tem solução nenhuma humana. Aí Deus ele age no impossível. Pode ter certeza. Vamos lá, um exemplo, né? Que infelizmente muitos sofrem. O que é impossível para nós, quando a ciência diz que é impossível alguém viver por muito tempo, pois está com a doença terminal, um exemplo, né? Ou alguma coisa que você deseja tanto, mas para você é impossível, né? É impossível, você já tentou de tudo e é impossível. Mas para Deus, aí sim ele é o Deus do possível. Que ele trabalha no impossível. Nada para ele é impossível, tudo é possível. Tudo é possível para aquele que nele crê. E ele faz o possível na vida daquele que crê. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, amém? Então, que a gente medite na palavra agora que a irmã Sandrinha vai nos dizer, para que a gente realmente creia. Então, eu creio, eu já sei que Deus é Deus do impossível, mas vamos ver na meditação, para que a gente possamos meditar dentro da palavra de Deus, entender aonde Deus trabalha no impossível, né? Amém? Vamos juntos então na meditação da irmã Sandrinha. Amém, é verdade. Porque para Deus nada é impossível, né? E Ele vai cumprir todas as promessas que Ele nos fez, a cada um de nós. E eu creio no impossível do meu Senhor. O impossível, meu impossível, Ele vai realizar e vai se transformar possível, né? Amém? E esse versículo aqui nos mostra, irmãos, nos lembra o momento, né, em que o anjo Gabriel é enviado da parte do Senhor para a Galileia, né, chamada Nazaré. Lá no versículo 26, aqui em Lucas, anunciando a Maria, né, que ela teria um filho que iria se chamar Jesus, mesmo ela sendo virgem. Isso, irmãos, humanamente falando, assim, para nós, né, seria improvável acontecer, impossível de acontecer e de ver, né? Mas aqui Deus está mostrando que os limites humanos não são os limites para Deus. Que para Ele não há limites ou impossível ou improvável, né? Antes mesmo do anjo dizer a Maria, ele diz a ela que Isabel também, que era parente de Maria, também ia conceber, né? Já tinha concebeu um filho, né? Na sua velhice, porque Isabel também era uma senhora já de idade e ela era estéril, né? Lá no versículo 36 diz: e Isabel era esposa de Zacarias, né? E daria à luz a quem? A João Batista. Ou seja, era uma virgem e iria engravidar. E outra, ela sendo idosa e estéril, né? Também teria um filho ali. Então, assim, duas coisas provavelmente impossíveis, né? Para nós humanos, para os nossos olhos verem, né? E Deus, irmãos, já nos mostrou várias vezes que nada é impossível para Ele. São citados vários exemplos na palavra de Deus. Acaso o Senhor há coisa difícil para o Senhor?
né? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti e Sara terás um filho, né? Deus disse a Abraão, né? Deus disse a Sara, pois a Sara, ela duvidou, né, que iria engravidar aos 99 anos, né, aos 90 anos, como que ela ia engravidar, ela sendo estéril também, né, como que ela poderia ter um filho ali, gerar um filho. Então ela riu ali, né, lá em Gênesis 18, versículo 14, diz que ela riu, e ela, lá no fundo dela, ela duvidou, né, da palavra de Deus, né, pois lá no fundo, lá no seu íntimo, ela disse com ela mesma ali, né, depois de tão velha, estéril, como seria possível eu engravidar, né? E Deus, ele cumpriu sim, Deus, ele fez o que lhe prometeu, né, que foi o filho da promessa, né, que nasceu, se chamou Isaque, filho de Abraão, né, e de Sara. Então seria impossível para nós. E isso nos mostra, irmãos, que Deus age sim, quando a esperança humana acaba, quando a gente pensa assim, não tem mais jeito, acabou, né? E quando o povo de Israel ali ficou preso, né, entre o Mar Vermelho, o exército de Faraó ali, né, parecia ser possível escapar ali daquela situação, né, diante de um mar imenso. Como que eles poderiam escapar ali? Mas Deus abriu o mar através de Moisés, né? Abriu o caminho. E o que ali parecia ser o fim, virou o quê? Virou um caminho de libertação, né? Foram libertos, né? Para que aquele povo passasse, né? E para a honra e glória do Senhor. E lá em Jericó, a cidade ali tinha muros gigantescos, né? Intocáveis, que era impossível de uma pessoa entrar. Era impossível conquistar aquele lugar ali. Mas Deus mandou o povo marchar, né, e tocar as trombetas. Tão simples, né? Diga ao povo que marche e toque as trombetas. E os muros não precisaram de nada, os muros caíram, foram ao chão. Em Josué, capítulo 6, versículo 20, nos diz. Depois, se vocês quiserem confirmar, leem lá, né? E isso, irmãos, nos mostra que Deus não precisa de lógica humana para agir em qualquer tipo de situação em nossas vidas, ao nosso redor, do que está acontecendo. Lá, José do Egito, o impossível aconteceu na vida dele. José estava na prisão, né? E Deus transformou ele em o quê? Um governador do Egito. E o maior exemplo que nós temos, irmãos, de todos, é o nascimento do nosso Mestre Jesus. Uma virgem dando à luz, né? E o que foi anunciado lá atrás pelo profeta, né? Pelo profeta Isaías. Lá no capítulo 7, versículo 14, diz, né? Que se cumpriu há séculos depois, né? O profeta disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus está conosco, ou Deus conosco. Olha só, já tinha sido profetizado que Jesus iria nascer, que Jesus iria vir, né? Emanuel, né? Deus conosco. Por isso, irmãos, que quando a palavra diz nada é impossível, para Deus é nada mesmo. E isso não fala apenas de milagres, mas também de restauração de vida que foram destruídas, de mudança de coração quebrantado, de trazer esperança onde existe o desespero, né? De transformações de pecadores em novas pessoas. Diz o Senhor, Ele tirará de nós, né, o coração de pedra, e Ele nos dará um coração de carne. Mas também temos que saber, irmãos, que o milagre, o impossível, começa quando a fé responde ao chamado do Senhor, né? E Maria, ela respondeu ao Senhor.
Eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria, ela aceitou a vontade de Deus, o propósito do Senhor para a vida dela. Maria ela não estava entendendo nada ali, né? Mas ela confiou no Senhor, no que o Senhor tinha para a vida dela. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele nos lembra que o impossível humano não limita o Senhor tem para as nossas vidas, né? Jamais. Que situações sem saída para nós podem ser apenas o começo, irmãos, de uma ação de Deus, né, em nossas vidas, por meio das situações que nós achamos que é impossível, é improvável, né, de mudar. E Deus age além da lógica humana, de forma que não percebemos, né, e nem entendemos, né? E que a nossa fé, irmãos, abre espaço sim para o milagre acontecer, como foi com Maria, né? Ela confiou e assim somos nós, né? Também somos chamados a confiar, mesmo sem entendermos o que está acontecendo em nossas vidas, ao nosso redor, né? Essa palavra não é só assim uma frase bonita, né? Que muitos aí dizem sem saber quão profunda ela é, né? Ela é uma declaração do poder de Deus através da tua palavra. Sara engravidou, o Mar Vermelho ele se abriu, José foi liberto da prisão e se tornou um governador do Egito. Os muros de Jericó caíram, uma virgem dando à luz e muito mais que aconteceu, né? Nós temos várias passagens que contam, né, do milagre do Senhor, dos impossíveis, dos improváveis que nossos irmãos, né, foram realizados na vida deles, né? Então nós entendemos, irmãos, que quando Deus decide agir a nosso favor, o impossível deixa de existir. Eu sei que às vezes as situações em que estamos parecem impossíveis de mudar, né? Eu estou numa situação que, para mim, aos meus olhos, ao meu ver, é impossível. Eu oro, às vezes eu acordo de madrugada, eu oro, eu peço a Deus, eu fico olhando para a minha situação, para a minha vida, para o meu eu falo só o Senhor na minha causa. Não tem como eu fazer nada, não tem como eu mudar a minha situação, só o Senhor pode mudar, né? E parece que nunca vai mudar, né? Tem situações que parece que nunca vai acontecer nada, mas eu clamo, eu peço a Deus, eu choro, eu tenho fé e eu sei que vai acontecer em algum momento, né? E às vezes Maria também pensou assim, né? Quando ela recebeu ali a notícia do anjo, porque ela era como a gente, né? Ela também deve ter ali se perguntado, mas como, Senhor? Eu sendo, né, virgem, como eu vou engravidar, né? Era improvável de acontecer, né? Isso. E que nós, irmãos aí na Bíblia, né, que enfrentaram as situações difíceis ali, né, impossíveis aos olhos humanos, irmãos, e quando Deus nos fala em Lucas 1:37 que nada ali é impossível, não significa que nós somos fortes o suficiente. Não, nós não somos fortes o suficiente, porque dependendo da situação que nós estamos, nós abrimos mão, né? Desistimos ali, né? Então quer dizer que nós não somos fortes sem o Senhor. Se fosse Deus na minha vida, eu já tinha desistido de muitas coisas, eu já tinha esperado só, vem, Senhor, vem me buscar, né? Mas que Deus, irmãos, é poderoso. Significa que Deus é poderoso o suficiente para agir quando não conseguimos mais ter esperança, quando não conseguimos com as nossas próprias mãos. Aí vem Deus, né? Ele age no momento certo, não é no meu querer, no meu tempo, no meu querer. Eu querer fazer Deus de mordomo, falar, Senhor, faz agora, né? Me cura, me liberta, restaura, restitui minha vida.
Ele vai fazer no tempo dele, porque ele tem o tempo dele, nós temos o nosso, ele tem o tempo dele, né, para cumprir todas as coisas. E ele vai cumprir todas as promessas que ele fez para nós, porque é promessa do Senhor, né? Deus faz o que o ser humano não é capaz de fazer. Deus cumpre as promessas, mesmo que nos pareça ser tarde demais. Parece que vai ser tarde demais, mas não é, no tempo certo. Deus age, né, quando tudo parece perdido. Talvez você esteja aí olhando para a sua situação e pensando, né, que não tem mais solução, não tem mais jeito, enfim, acabou, né, tudo. Mas a palavra é a mesma, irmãos. O nosso Deus é o mesmo que agiu na vida de todos esses irmãos aqui da Bíblia. Ele não muda. E Deus é o mesmo Deus. E a promessa, ela continua valendo para todo mundo, para nós hoje, né? Mesmo que nós não vejamos o caminho, Deus pode abrir portas, sim, irmãos, para quem consegue, para aquele que crê, né? Para aquele que não consegue ver, ele pode abrir, ele pode mudar a sua situação, ele pode mudar a sua história. Num piscar de olhos, da noite para o dia, ele pode mudar sim. Hoje você está pensando que é o fim, mas amanhã, pode ser amanhã que ele pode mudar a sua situação. Basta você crer. Eu creio nisso, né? Deus muda a história quando nós pensamos que é o fim. Não há mais capítulo nenhum para nós. Deus muda a circunstância quando todos já não acreditam mais que tem mudança. Deus cumpre todas as promessas no tempo exato. Hoje talvez a sua situação, a minha situação, ela parece impossível, mas Deus nos deixou essa promessa, né? Em Lucas 1:37. Nada é impossível para o Senhor, nada, né? Para Ele nada é impossível. Ele é o mesmo Deus, né? De Maria ali, de Moisés, de José, de Josué, de Ana, né, e muito mais pessoas aí que confiaram e deixaram que ele agisse e fizesse, né, confiaram no propósito do Senhor. Às vezes no meio do processo a gente sente as lutas, as dores, as aflições, a gente não entende nada, mas ele está agindo no silêncio. Basta a gente crer e acreditar e entregar para Ele, como Maria fez, né? Maria confiou no propósito do Senhor, no plano do Senhor para a vida dela. E Ele nos deu o nosso Mestre Jesus. Olha só, né? E se você não vê saída aí para sua situação, irmão, seja ela financeira, enfermidade, né? Seja um vício, um desemprego, a escassez que está, né, batendo na sua porta, o que for que te aflige, confie que Deus está trabalhando, confie que Deus está cuidando de tudo, né? O que nós não damos conta, Ele vai dar conta no tempo certo. A força, a direção, Deus nos dá para nós sempre seguimos confiantes, né, com mais fé. E o impossível do homem, irmãos, é a morte. Mas Jesus venceu a morte, né? E hoje, irmãos, eu te digo que em nossas impossibilidades, Deus ainda tem milagres para entregar, né? Para nós. Deus tem promessas para nos entregar todos os dias. Basta crer, basta você crer. Eu creio. E eu digo ao Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, o teu querer. E eu sei que Ele vai agir na minha vida. E você, né? Basta crer, ore assim, peça ao Senhor para Ele fazer, agir, né, no querer dEle, não no teu querer, porque Ele vai agir e vai te entregar a vitória, assim como Ele entregou a Maria, o nosso Mestre Jesus. Olha que maravilha, que bênção que foi. Nós, através, né, de Jesus, é que nós temos a nossa salvação, né, a salvação eterna diante de nosso Deus. Amém? Fique aí com essa palavra, vocês meditem nela, porque é uma palavra gloriosa, né? Não é só uma frase pequena, né? Mas é o poder de Deus em nossas vidas, para as nossas vidas, para a mudança de vida também, né?
Por isso vamos orar e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, por nos lembrar, Senhor Deus e Pai, das tuas promessas, Senhor. Te bendizemos por tua palavra que nos fortalece a nossa fé. Assim, Senhor, meu Deus, como está escrito, Senhor, que nada é impossível. Por favor, Senhor, pedimos, Senhor, que nos ajude-nos em nossos impossíveis, Senhor. Venha, Senhor, lembre-se de nós. Envia teu Santo Espírito, Senhor, nos dando mais fé, nos capacitando, Senhor, mais e mais a confiar cada vez mais em teu poder, nos teus planos, Senhor, para as nossas vidas, Pai. E mesmo que não entendemos, Senhor, situações em nossas vidas, lembra-nos, Senhor, meu Deus, cada dia mais que tu, Senhor, é sim que está no controle de tudo, Senhor. Fortaleça o nosso coração, aumenta a nossa fé, Senhor. Guia-nos, Senhor, meu Deus, nos dias maus, Senhor. Nos fortalece cada dia, Senhor, cada noite, Pai, que nós passamos, Senhor, meu Deus, orando, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Venha sobre nós, envia, Senhor, o teu socorro, nos socorre, Pai. E que nunca, Senhor, esquecemos de que contigo, Senhor, o impossível pode acontecer, Pai. Somente o Senhor pode fazer. E por isso nós te louvamos, Senhor, e somos gratos ao Senhor por tua graça, tua misericórdia, tua bondade sobre nossas vidas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é
vier. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração. Oh, pois é dele seu coração. Só dele, somente dele o seu coração. Somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Aleluia. Deus é fiel. Deus é o Deus do impossível. Ele vai cumprir tudo na tua vida. Pode ter certeza disso. Amém, meu amado irmão? Muito, muito obrigado por mais um domingo juntinho conosco aqui. Eu, minha família, sua família, unidos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Medite na palavra nessa semana. Medite no teu coração. Tudo de bom. Fique com Deus. Shalom, a paz do Senhor Jesus. Semana de vitória.